Olá, gestores! Sejam muito bem-vindos à Escola de Gestão Educacional. Eu sou a professora Patrícia Patrício, fundadora dessa escola, e hoje nós vamos ter uma aula incrível sobre as competências do diretor escolar. É muito comum a gente assumir o cargo de direção e não ter clareza de tudo que a gente precisa fazer, de tudo que a gente precisa desenvolver para conseguir atuar na gestão com tranquilidade, com assertividade. E a aula de hoje, então, vem para te ajudar nas 5 principais funções do gestor. Na verdade, são 10 principais competências gerais. Mas hoje eu vou falar das 5 primeiras. E amanhã, na próxima aula, eu vou falar das outras 5. Então, o objetivo dessa aula é exatamente esclarecer para vocês quais são essas 5 principais competências para que você consiga agir com assertividade, agir com segurança, né? E eu gostaria que vocês entendessem que essas competências, que essas habilidades, elas vêm com o tempo, não é? Então, assim, quando eu fiz pedagogia, lá há muito tempo atrás, eu fiz um semestre de administração escolar. E aí eu fiz essa capacitação porque lá atrás, quando eu fiz essa pedagogia, eu já desejava atuar na gestão, porque os meus pais eram gestores e eu tinha dentro de casa, não é, o exemplo deles. Eu via a atuação deles, o trabalho deles, eu achava aquilo incrível. Eu cresci dentro de escolas, eu não sei se vocês já ouviram a minha história, né? Então, quando eu nasci, a mamãe já era diretora de uma escola pública aqui em Belo Horizonte, e ela conta que a vovó me levava lá para ela me amamentar, né? Porque naquela época, assim, não tinha esse rigor que tem hoje. Então, ela voltou da licença antecipadamente por conta das responsabilidades que ela mesma, né, se colocava, e aí a vovó me levava lá na escola. Então, eu costumo dizer que eu praticamente nasci dentro de uma escola, né? E aí, eu cresci vendo o papai e a mamãe, assim, super realizados na educação, realizados como professores, né? Que eles foram professores também, concomitantemente, né? Ao cargo de gestão. Então, aquilo me encantava muito. Então, quando eu fiz o curso de pedagogia, eu optei por fazer administração escolar, que é a habilitação que nos dá a condição de assumir com mais segurança, né, o cargo de diretor escolar. Só que, quando a gente chega na prática, a teoria é outra, né, gente? Na prática, a teoria é outra. Eu fiz o curso de pedagogia, só que eu assumi logo sala de aula. Eu fui assumir a gestão muitos anos depois na minha carreira. Eu comecei como professora universitária. E aí, então, eu só tinha a teoria, né? Por muito tempo eu só tinha teoria. E eu, assim, achava que aquilo era o suficiente. E hoje, o que acontece? Muitos gestores assumem a direção de uma escola sem nem ter tido a oportunidade de fazer na sua graduação o semestre específico para a administração escolar. E aí, então, assim, é a nossa realidade, né, gente? É a nossa realidade, e por isso que as secretarias municipais, elas oferecem a capacitação, né, em serviço. Por isso que existem as capacitações, a formação continuada, é exatamente para dar para vocês essa fundamentação. E eu estou aqui também para ajudá-los nesse momento. Por isso que eu trouxe esse tema e que eu acho que ele é de fundamental importância, né? As competências, elas são inquestionáveis e é a condição que você tem de agarrar a elas e ir seguindo o seu caminho aqui na gestão, né? Quero dizer para vocês que ao final dessa aula eu vou passar o esquema, né, com essas 5 competências, principais competências, e um resuminho para que você possa guardar aí
no seu material. Então, fique comigo até o final da aula, que no final da aula eu vou dar a senha para você recuperar este presente. Com essa senha, eu vou te enviar o PDF dessa aula, tá bom? Bom, gente, a gente desempenha o nosso papel, né? A gente fica ali anos e anos fazendo o nosso trabalho e ninguém dá um feedback pra gente, né? Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou indo bem? Eu tenho alguns alunos aqui na Escola de Gestão que eles trazem isso para mim como uma queixa, né? Falando assim, Patrícia, eu não sei se eu sou um bom diretor de escola, porque eu estou aqui há 10 anos na escola e ninguém nunca me deu um feedback. Então, eu não sei se eu estou desempenhando um bom papel ou não. E aí, gente, infelizmente, nós temos essa lacuna, né? Nós temos essa lacuna aí no nosso sistema, mas também não adianta a gente ficar procurando culpados. O que nós precisamos fazer é a gente mesmo fazer o nosso papel, que já está de bom tamanho, se a gente fizer o nosso papel bem feito. E a matriz de competência do diretor, ela vem exatamente para dar para você, gestor, a base, né, ali a baliza por onde você deve caminhar. E essa matriz, ela nos mostra que nós atuamos em 4 áreas, né? Nós sabemos disso, porque na nossa prática a gente sabe que a gente atua em todas as áreas dentro da escola. Mas a matriz, ela vem exatamente para te mostrar o que é, como é e quando, né? Então, ela fala que a gente atua em 4 dimensões. A dimensão institucional, a dimensão pedagógica, administrativa e pessoal. Então, é como se ela recortasse a escola em 4 fatias. E a gente precisa atuar nessas 4 fatias com muita precisão, né? E aí eu pergunto, o que acontece com a gente na prática? Onde é que nós estamos atuando? Nós estamos atuando mais no administrativo, mais no pedagógico, mais do ponto de vista relacional, né? Do ponto de vista pessoal, né? E aí, gente, é por isso que é difícil a gente desenvolver as nossas competências, porque às vezes a gente fica atuando só num lado dessa escola, por exemplo. É muito comum que os gestores atuem mais no lado administrativo. Então, fica mais no lado burocrático, de documentação, e faz uma série de planilhas para enviar para a Secretaria de Educação, ou quando você é dono da própria escola, ou diretor de uma instituição particular, a gente tem uma série de ações que a gente precisa fazer, prestar conta, e tudo em planilha, aquele trabalho exaustivo que nunca acaba. Quando a gente está acabando uma planilha, chega uma nova solicitação. Não é isso que acontece? E aí, então, por conta disso, a gente fica atuando só num braço da escola, que é só o administrativo e o administrativo. E aí eu falo para vocês, com muita segurança, a principal dimensão que o gestor precisa atuar, eu vou falar aqui, vocês vão ficar chocados, mas a principal dimensão da nossa atuação é o pedagógico. É a principal. É por conta do pedagógico que a escola existe. Gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Quando vocês começarem a atuar no pedagógico, vocês vão conseguir atingir o maior e mais nobre objetivo que um diretor possa atingir, que é a melhoria do desempenho dos estudantes. Não adianta a gente fazer tudo, do administrativo, do financeiro, fazer tudo perfeito, se o meu aluno ele não está tendo condições melhores de aprendizagem. Se o meu professor não está em condições melhores para trabalhar o ensino da forma com que ele precisa trabalhar, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. Dentro dessas dimensões, eu preciso saber equilibrar a minha atuação para que eu consiga trabalhar com foco, né? E aí, nesse sentido, eu quero lembrar vocês que na próxima semana vai ter a jornada da gestão escolar. E nessa jornada, eu vou trazer para vocês mais aprofundadamente isso aqui que eu estou falando hoje. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para a jornada da gestão, ela vai acontecer nos dias 15, 16 e 17.
comentários jornada, que o pessoal aqui da Escola de Gestão vai entrar em contato com vocês com o link para você fazer a sua inscrição, tá certo? Bom, gente, então, o que acontece? Nós precisamos pensar que nós temos, então, 5 competências, as 5 primeiras, que são as competências gerais, né? E a primeira, eu vou falar para vocês, que é coordenar a organização escolar nas dimensões político-institucional, pedagógico, administrativo, financeiro, pessoal e relacional, que são as 4 dimensões que eu coloquei para vocês. Então, a primeira competência da matriz do diretor é coordenar a escola como um todo, atuando nessas 4 dimensões. E aí, gente, o fim principal desta competência é a construção coletiva do projeto político-pedagógico e que vocês exerçam uma liderança democrática, né, para vocês conseguirem conduzir este processo, conseguirem fazer a construção do projeto político-pedagógico de forma democrática. O que é isso, Patrícia? Não dá para você construir... Gente, o que acontece na prática? Vamos ser muito honestos, né? Eu fui diretora há muitos anos, eu continuo nas escolas, atuando nas escolas com consultoria, com assessoria e mentoria, e eu sei exatamente o que acontece. Tem o projeto político-pedagógico, ele está ali, e a gente vai passando de um ano para o outro, ninguém conhece o projeto, o professor não conhece, a comunidade não conhece, às vezes a gente mesmo não conhece qual que é o projeto. E aí a Secretaria de Educação fala assim, precisa fazer atualização. A gente atualiza, vê se está tudo dentro da lei, da norma, né? Agora é com a atualização da BNCC, a gente garante aquilo ali e pronto, fica livre do serviço. Esse é o principal erro nosso, tá? Então a gente precisa garantir essa construção coletiva. A educação mudou drasticamente com essa nova reforma curricular. Nós precisamos promover dentro das nossas unidades a revisão, a reconstrução desse projeto político. Tá bom, gente? Então, a primeira competência já está aí. Coloca na sua agenda que vocês precisam desenvolver. A segunda competência, eu vou ler aqui para vocês. Configurar a cultura organizacional com a equipe na perspectiva de um ambiente escolar produtivo, organizado e acolhedor, centrado na excelência de ensino e de aprendizagem. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se você, gestor, não está atuando diretamente nessa configuração de uma cultura organizacional que promova o ensino de excelência, a aprendizagem de excelência, você não está atuando onde você precisa. Não adianta fazer outras coisas. A sua atuação principal é aí. Por isso que a competência anterior é a construção coletiva do projeto político. Depois que eu faço essa construção coletiva, eu vou promover a capacitação de todo mundo com base nesse novo projeto para promover essa cultura organizacional. E aí, gente, eu vou contar uma história bem rapidinho para vocês. Quando a BNCC, né, ela foi implementada, e aí nós tivemos alguns anos para colocar, para todas as escolas conseguirem adequar o seu currículo, né? Eu estava numa escola lá no Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, eu morei 9 anos lá no Rio e voltei para Minas, aqui para minha casa, né? Há 3 anos. Então, eu fiquei 9 anos lá. Exatamente na implantação da BNCC, eu estava lá, né? Eu fiz a implantação em 2 colégios. E nesse último colégio, era um colégio muito antigo, um colégio super famoso lá do Rio de Janeiro, né? Muito conceituado ali e tal. E aí eu fiz essa implantação lá, junto com a coordenação, junto com os professores. E aí tinha um problema ali muito sério, que o quê? O pessoal queria fazer só para constar e queria continuar a prática como era antigamente. Gente, não dá certo. E aí, como que isso vai funcionar? Se não é a gestão pegar para estudar o que é BNCC, o que o professor precisa fazer, o que o coordenador precisa fazer, a coisa não vai funcionar, a coisa não vai mudar. Então, nós precisamos pegar essa responsabilidade para a gente. Não deixem isso na mão dos coordenadores.
Os coordenadores sozinhos não conseguem fazer mudança. Eles são os principais porque eles estão lá na linha de frente para poder fazer a coisa acontecer. Mas quem é o responsável é você. Você, diretor, você, diretora, é o responsável por fazer acontecer. Está aqui, ó, item 2, competência geral do diretor escolar. Então, se você não pegar para você fazer essa mudança, configuração de cultura com base na nova lei, na nova BNCC, não vai acontecer. Então, só para contar essa história para vocês, que lá eu tive que pegar firme, pegar, estudar, entender para cobrar. A gente não consegue cobrar se a gente não domina. E aí, por isso que muitos gestores não são respeitados, porque eles não pegam para estudar aquilo que é o principal. Não adianta você ser super organizado, você manter a escola, né, limpa, como é que a gente fala? Com a manutenção em dia, escola pintada, reformada, tudo perfeito funcionando, se você não domina as mudanças curriculares, se você não domina a parte pedagógica, você precisa dominar, porque o principal dentro de uma escola é o pedagógico, tá bom? Então vamos lá, gente. Competência número 3. Lembrando que hoje nós vamos falar das 5 primeiras competências do diretor e agora eu vou falar para você a número 3, que está ligada com a número 2, que está ligada com a número 1. Que é o quê? Assegurar o cumprimento da BNCC e o conjunto de aprendizagens essenciais, indispensáveis a todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, porque eles têm direito de ter acesso, de ter o ensino de acordo com a BNCC, porque a BNCC sofreu mudanças drásticas na forma de ensinar e na forma de aprender, porque os nossos estudantes, eles não aprendem mais como eu aprendi há não sei quantas décadas atrás. Na minha época, gente, eu ficava sentada, ouvindo o professor, anotando tudo e decorando, porque era assim que eu ia ser cobrada nas avaliações, né? Hoje não é mais assim. Embora, infelizmente, muitos professores ainda cobram decoreba, muitos professores ficam ali falando na cabeça dos alunos, assim não vai funcionar mais. Gente, nós estamos na era da informação, na era da inteligência artificial. Não dá mais para o professor ficar vomitando conteúdo na cabeça dos alunos. E se você quer mudar essa realidade, diretor, estude a BNCC. Se você precisar de ajuda, eu tenho um curso e nesse curso eu tenho um módulo específico de como implantar a BNCC. Então, assim, nós precisamos nos capacitar para poder ajudar a fazer essa transformação. Então, olha só, aqui está dizendo, competência 3, assegurar o cumprimento da BNCC. E aí, como que você vai assegurar o cumprimento sem dominar? Eu te pergunto, quais são os pressupostos da BNCC? Quais são os campos de experiência lá da educação infantil? Qual que é o nome dos conteúdos, das disciplinas da educação infantil? Que hoje não é mais assim que fala. Educação infantil não tem disciplina mais. Educação infantil não tem conteúdo. Você sabia disso? Né? Agora são os campos de experiência e os conteúdos estão interdisciplinares. Né? No ensino médio, por exemplo, nós temos itinerários formativos com a mudança do ensino médio. É claro que o ano passado a gente teve uma retomada, né? O próprio Ministério da Educação abriu uma consulta pública para fazer uma revisão do novo ensino médio. Mas ele continua em franca mudança. E nós precisamos entender o que era, né, até o ano passado, para até ver como promover essa mudança. Então, eu, gestor, gestora, tomem essa responsabilidade para você.
Entenda a BNCC no detalhe para você poder cobrar da sua equipe. E aí, quando você for avaliado, porque o SAEB vem de novo avaliando o diretor, você será cobrado para ver se você está fazendo cumprir a BNCC. Então, mais uma vez, não deixe na mão da coordenação. Você precisa estar com ela nesse processo, porque sozinha ela não vai conseguir fazer essa mudança e ela não vai ter toda a capacidade de fazer. Porque assim como você, ela também não domina a BNCC. E muito menos os professores. Vocês estão vendo que é uma reação em cascata? Ninguém domina, a gente finge que fez e a educação continua péssima, do jeito que está. Infelizmente, né, gente? Então, assim, aquele gestor que quer fazer a diferença na escola, que quer fazer a diferença na vida das pessoas, ele vai tomar para si. E vocês que estão aqui, eu tenho certeza que estão aqui porque vocês querem fazer mais, vocês querem fazer melhor. Então, aproveita essa oportunidade. Pega essa informação que eu estou dando para vocês e vai buscar coordenar essa construção do projeto político, vai buscar configurar uma cultura organizacional de excelência na escola de vocês e, para isso, vocês precisam conhecer a BNCC. Tudo bem? Muito bem, deixa eu ver aqui no chat. Ó, a Janice está aqui perguntando como é que faz para fazer inscrição para a jornada. Janice, eu vou pedir o pessoal aqui da equipe para poder colocar aqui no chat o link, tá bom? Se você não conseguir, entre em contato pelo Instagram ou aqui pelo YouTube, que o pessoal da equipe entra em contato com você diretamente. Tá bom, Janice? Tá, obrigada. Bom, gente, continuando, quarta competência geral do diretor escolar é o quê? Valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos priorizar as formações continuadas. Nós precisamos fazer a articulação com o sistema de ensino todo, né? Então, Secretaria de Educação promove muitas formações, às vezes promove online, às vezes promove na própria cidade para todo mundo. Então, você, diretor, precisa valorizar o desenvolvimento profissional seu e de toda a sua equipe. E você que está aqui é porque você valoriza, né, gente? Então, olha, nós precisamos fazer um calendário de formação continuada. E aí, olha, eu vou falar para vocês aqui uma coisa, que eu tenho, assim, uma antipatia. O povo fica assim, Patrícia, indica para mim uma dinâmica para fazer com os professores, indica um texto de reflexão para fazer com os professores. Isso tudo é importante, gente. A dinâmica ela é importante para ela quebrar o gelo, para integrar, é importante. Mas o que é fundamental é o conteúdo da formação. Se nós estamos falando aqui de BNCC, de fazer revisão do projeto político-pedagógico, de constituir um clima organizacional de aprendizagem com excelência, o conteúdo da formação já é esse. Eu preciso estudar BNCC, eu preciso estudar cultura de excelência, eu preciso revisar meu projeto político. Não fica inventando coisas. Não adianta trazer temas que não vão te ajudar a melhorar o resultado dos alunos. Tá certo, gente? E aí você precisa, para isso, para melhorar o resultado dos alunos, fazer a gestão dos resultados. Viu? E aí, aqui, olha, no meu Instagram eu tenho vários vídeos que eu ensino a fazer gestão de resultados, aqui no YouTube também. Então, procurem se informar, porque isso é fundamental para você conseguir atingir os resultados. Então, voltando ao cronograma de formação de professores, na jornada, né? De novo eu venho com a jornada, por quê, gente? Porque eu preparei essa jornada faz muito tempo, então eu estou lembrando aqui, olha, isso aqui que eu acabei de falar,
de formação continuada, eu vou te ajudar a criar esse cronograma. Você precisa ter um cronograma anual. Sabe por quê? Porque às vezes você quer levar um tema importante para os professores e aí, se for em cima da hora, você não consegue nem se organizar. Você não consegue nem um profissional com a agenda livre para poder ir lá falar para os professores, falar para a sua equipe técnica, entende? Então, você tem que fazer isso para o ano. Então, agora é o momento. Aproveite esse momento e faça esse planejamento, tá certo? Então, competência 4, valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe, promovendo, em articulação com a rede ou com o sistema de ensino, formação e apoio, com foco nas competências, com foco na BNCC, com foco, na formação para a excelência. Nós precisamos mudar os números das nossas escolas. Os alunos precisam aprender mais. O censo escolar do ano passado, o censo que foi divulgado em 2023, gente, é triste. 2 em cada 3 alunos saem do ensino médio sem saber as operações básicas de matemática. 2 de 3, ou seja, só 33% só consegue sair com o conhecimento básico de matemática. Eu estou falando de ensino médio, gente. Não estou falando de quinta série, não. Estou falando de ensino médio. Está vendo por que nós precisamos pegar essa responsabilidade para a gente? É por isso. Porque nós precisamos mudar os números. Tá bom? E aí, então, gente, nós vamos para a última competência de hoje. Lembrando que amanhã eu vou falar de mais 5. Então, assim, são 10 competências gerais. Eu já falei 4, vou falar a última agora para vocês. Lembrando que amanhã eu falo mais 5, tá certo? Mas antes aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Você se sente seguro, se sente preparado para entrar, para assumir a escola, desenvolvendo todas essas competências? Faz aí uma reflexão. Você está pronto para conduzir a implementação, a revisão do projeto político-pedagógico? Você está pronto para poder conduzir uma formação de professores junto com a coordenação, trabalhando a excelência do ensino? Né? E aí, por que eu estou perguntando isso? Se você não está preparado para conduzir, você precisa se preparar. Se você não se preparar, quem vai fazer isso? Você assumiu um cargo de diretor, as pessoas confiam em você, não é? Você tem a responsabilidade de fazer essas mudanças. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Né? Aqui a Tânia está falando que ela não está preparada, que ela tem medo e insegurança. Tânia, é isso mesmo. Você teve coragem de falar, mas a maioria não tem coragem de falar. A maioria não tem coragem de assumir que não consegue, que não está preparado. Então, gente, não deixem para depois. Assumam essa responsabilidade de se preparar. Né? Aqui a Tânia falou isso mesmo. Ela teve a coragem de falar. Ah, você quer saber como que faz a inscrição para a jornada? Tânia, escreve aqui para mim, olha, que aí o pessoal vai te localizar aqui no chat e vai te enviar o link. Tá bom? Ô, gente, coloca aqui para mim o link, por favor, no chat. Deixa fixado aqui na barra do YouTube para mim, por favor. Tá, obrigada. Ótimo. Então, vamos à última competência de hoje, que é coordenar a construção e implementação da proposta pedagógica da escola, engajando e
corresponsabilizando todos os profissionais da instituição por seu sucesso, aplicando conhecimentos teóricos, práticos, que impulsione a qualidade da educação e o aprendizado dos estudantes, reorientando o trabalho educativo por evidências obtidas através de processos contínuos de monitoramento e de avaliação. Meu Deus, eu fiquei cansada só de ler a competência, não é? É muita coisa. Então, aqui, ó, eu quero ressaltar aqui duas coisas importantes. A primeira, trabalho educativo por evidências. O trabalho educativo por evidências, o próprio nome fala, o que é evidências? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Não é a evidência do Chitãozinho Chororó. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Gente, se eu não der certo como diretora, como professora de vocês, eu acho que eu vou pro The Voice. O que vocês acham? Eu tenho chance de alguém virar a cadeira para mim? Escreve aqui nos comentários se alguém vai virar a cadeira para mim. Eu espero que vocês virem a cadeira para mim. Gente, ó, brincadeiras de lado. A gente tem que brincar, né, gente? Porque, ó, até tomar uma água aqui. Olha só, a gente precisa entender o seguinte, que o trabalho por evidências é aquilo que é palpável, aquilo que é real, não é o que eu acho, entendeu? Então, assim, vem aqui comigo. Quando eu falo, existe uma avaliação por evidência, o que é? Eu vou falar assim, o fulano não sabe os fatos fundamentais porque na avaliação dele ele errou a questão 1 e 2, cujos objetivos eram avaliar fatos fundamentais. Tá vendo? Eu dei a evidência. Qual que é a evidência? Ele errou as questões 1 e 2 da prova que eram voltadas para os fatos fundamentais. Diferentemente de eu falar assim, o fulaninho não sabe fato fundamental, porque lá na aula, durante a aula, ele erra tudo. Não, eu estou falando uma coisa genérica, ele falou lá no meio, mas eu dei uma avaliação para avaliar exatamente fatos fundamentais e ele errou. Então, eu tenho uma documentação para comprovar. Isso é avaliação por evidência. Isso é aqui que está falando, olha, nós precisamos orientar o trabalho educativo por evidências. Não dá para eu ficar no achismo. Então, quando eu for levar um tema para a formação continuada de professores, esse tema tem que estar coerente com as evidências. Quais são as evidências? Eu tenho que falar o seguinte, esse tema é importante porque eu tenho dados, eu tenho evidências de que os meus professores não sabem. Então, eu vou levar a BNCC, nós vamos estudar a BNCC porque eu tenho evidências que os meus professores não sabem. Quais são as evidências? Quando o coordenador pedagógico olha o planejamento do professor e ele vê que o planejamento não está com base na BNCC. Quando o coordenador avalia uma prova que o professor elaborou e ele vê que aquela prova ali não está dentro da matriz de referência do SAEB. Os professores de vocês compõem os planejamentos e as provas com base na matriz do SAEB? Se eles não utilizam a matriz do SAEB como referência, você nunca vai ter resultado na sua gestão. Porque eles serão avaliados, os alunos serão avaliados e você será avaliado com base na matriz do SAEB. Né? E aí aqui, olha, eu falei que tem 2 dados importantes na competência 5. Eu falei do trabalho educativo por evidências e
processos contínuos de monitoramento e de avaliação, que é o que eu falei um pouquinho aqui no meio da aula, quando eu falei da gestão de resultados. O que é gestão de resultados? A gestão de resultados é monitorar os resultados. É pegar o quanto que o aluno tirou no SAEB passado e comparar quanto que ele tirou nesse ano. Para ver se ele melhorou, para ver se ele piorou. Se ele piorou, o que eu tenho que fazer? Se ele melhorou, quais competências eu preciso incluir para ele melhorar mais? Entendeu, gente? Então, essa é a competência 5, coordenar a construção e implementação da proposta pedagógica da escola, aplicando conhecimentos teóricos e práticos, né? Orientando o trabalho por evidências obtidas através de processos contínuos de monitoramento e de avaliação. Gente, a nossa atuação ela é complexa demais, né? A gente atua nessas 4 dimensões que eu falei hoje no início da aula. E para isso a gente tem que ter muito conteúdo, muito conteúdo. É claro que vocês não precisam ficar aí ansiosos, desesperados, porque isso a gente adquire com o tempo. Mas quanto mais rápido você adquirir, mais competente você vai se tornar. E aí eu trouxe uma frase de um filósofo que eu adoro, Voltaire. Não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, que ele fala o seguinte: o mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. Então, em vez de ficar discutindo, em vez de ficar colocando a culpa no governo, colocar a culpa na Secretaria de Educação, colocar a culpa na coordenação, colocar a culpa nos professores, sabe o que a gente tem que fazer? Construir a nossa competência. E aí eu quero parabenizar vocês que estão aqui comigo nessa aula e lembrar que na aula de manhã eu vou falar das outras 5 competências. Então, eu espero vocês na próxima aula para que a gente continue construindo a nossa competência aqui na Escola de Gestão Educacional. Antes de finalizar, eu só quero dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu ver aqui também no Instagram, ver o que tem aqui falando. Eu vou finalizar, porque essa aula vai ficar gravada, então depois eu volto para poder responder aqui. Tá bom, gente? Então, um grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vou finalizar aqui a gravação, mas continuo respondendo vocês pelo chat, tá bom? Um beijo e até lá.